Beleza, já começou então. Vamos lá então, eu começo, pode ser? Boa noite, Claro, por pessoal. favor. Tá bom, vamos dar início aqui a mais uma live do Projeto Integrador, tá? A gente está aqui na etapa final, né? O pessoal já fez a entrega do relatório parcial. No final do mês aqui já está previsto no calendário a entrega do relatório final, mais alguns outros documentos, a gente vai falar sobre eles, tá? E vai ter mais um período de carência ali, se não me engano, até dia 2 de junho, tá bom? Bem, de qualquer forma, a gente vai fazer uma visão, vai dar um overview sobre o relatório final. A gente já falou um pouco sobre isso na live anterior, mas a gente vai reforçar mais algumas coisas aqui, tá? E também vai falar de alguns outros itens, da questão da nota, do critério de avaliação. A gente vai dar algumas dicas estratégicas para que vocês consigam fazer um bom fechamento de projeto, tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Aqui. Vamos lá, então. A gente vai tratar dessa sequência de tópicos aqui, tá? Primeiramente, a gente vai falar das notas, da distribuição das notas das atividades, dessa parte de reta final. As entregas, tá? A gente só fala de relatório final, mas não é só o relatório que vocês vão entregar. Tem mais algumas fichas ali adicionais de algumas tarefas que vocês vão fazer. A gente vai falar dessa parte final, né, do relatório, do documento, vai falar do vídeo, da avaliação colaborativa e de alguns critérios que vão ser interessantes aí para vocês considerarem essa avaliação, tá? Beleza, então. Aqui, de cara, essa aqui é a distribuição das notas do projeto como um todo, tá? Vocês conseguem perceber que existe um peso maior nessa reta final, tá? Então é importante se atentar a isso, porque isso pode influenciar no trabalho. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, o relatório final, a correção do documento do relatório final, ela está vinculada ao vídeo. Se vocês não gravarem o vídeo, ou ele não estiver disponível, acessível nos links lá dos documentos, não vai ter correção do relatório final. Então, vai perder muita nota. Vai perder aqui 45% da nota, tá? Então, é uma coisa arriscada. É muito importante se atentar a isso, tá? Os outros itens vocês já entregaram, ok? Então, você já tem uma noção ali de quanto que vocês têm de nota como um todo, né, até o momento, mas é importante se atentar a isso, tá? O relatório final ele tem um impacto maior e tem essa relação com o vídeo, tem essa relação de dependência com o vídeo muito forte, tá? Aqui também, depois a gente vai liberar os slides como PowerPoint, e aí vocês podem acessar o documento, tá bom? Bem, vamos lá então para os próximos tópicos. Beleza. No relatório final, acho que aqui vale a pena citar o seguinte, tá? Essa última etapa das entregas finais, elas correspondem a 60% da nota. É muito parecido com o conceito da prova, tá? Aqui na Univesp, né, a prova tem pesos de 60%, e peso 6, né, ou 60% da nota, e as atividades avaliativas valem o restante, que são os 40%. Então aqui vocês conseguem perceber que é mais ou menos essa percepção, de que a reta final tem mais impacto no projeto como um todo. Por isso que é importante ter atenção, por isso que é importante tirar dúvidas, pegar bem essas estratégias para vocês conseguirem pontuar ali e isso jogar a nota de vocês para cima, tá bom? Vamos lá então. Agora que eu vou entrar no mérito do relatório final, tá? Esse NF aqui é a nota final. Então é importante, já considerando que ele tem mais impacto do que o relatório parcial, é importante se atentar a esse documento aqui, tá? Basicamente algumas coisas vocês já viram, né? Mas aqui é uma estrutura que a gente já colocou, mas é só para reiterar aqui para vocês. Tá? O trabalho ele tem essa estrutura em que você vai falar do título, vai colocar o resumo do trabalho, vai fazer a introdução. A introdução é importante que vocês avaliem os tempos verbais, a perspectiva que vocês estão passando quando comparado com o relatório parcial. Tá? No parcial, geralmente você entrega ali com aquela visão de que a gente vai fazer, vai entregar, vai apresentar, aquela coisa futura, ainda é uma coisa mais prematura, vamos dizer assim. E no final, já é aquela visão de trabalho finalizado. Então, o tempo verbal já muda, tá? Aqui na introdução é interessante citar essa questão de que aquilo que vocês já fizeram, tá? Então, muda um pouco a perspectiva e também vocês podem colocar alguns outros detalhes, tá? Tem alguns trechos também que o pessoal recomenda colocar algumas disciplinas que foram cursadas ali, é mais uma visão de fechamento, tá? Então, tem uma variação, algumas coisas no trabalho vão ser adaptadas do relatório final do parcial para o final, vão ter algumas adaptações justamente para proporcionar essa visão de encerramento, de trabalho finalizado, tá? E não de um protótipo que está no meio do caminho, tá bom? Então, acho que é importante citar isso. A parte de desenvolvimento não tem muita evolução. Acredito que, assim, seja mais uma questão de correções que o orientador,
venha sugerir para melhorar o trabalho, esse trecho aqui não ficou legal, então no relatório final vocês corrigem para que aquilo não seja motivo para ter desconto de nota. Tá? Na seção de resultados, tem um ponto aqui que eu vou falar, que é bem importante, tem uma mudança de estrutura nos tópicos, né, no sumário como um todo, no esqueleto do trabalho, do relatório final, do parcial para o final. Tá? Eu vou explicar isso para vocês. Para mim foi motivo de dúvida, eu precisei levar para a orientadora, ela me deu um parecer, eu estou trazendo para vocês. Eu acho que é mais coerente, tá? A gente vai falar sobre isso, mas aí vocês não se preocupem, não é algo assim grandioso, não. É só uma questão de organização em qual capítulo entra cada coisa, tá? E aí no finalzinho aqui, a gente vai falar, na sessão de resultados, vocês falaram do protótipo, né? Era a sessão 2.5, acho, se não me engano, do relatório parcial. Na sessão de resultados, vocês falaram de algumas coisas, como que se deu a construção do protótipo, e agora vocês vão falar da solução final, vocês vão falar como que deu essa apresentação desse protótipo, quais as melhorias vocês implementaram, e aí vocês já vão entrar numa visão de encerramento, tá bom? E o item 6 aqui é uma recapitulação do trabalho como um todo. Então, vocês vão falar dos resultados que vocês obtiveram, como que foi o contexto, se vocês implementaram, entregaram para o cliente, qual foi o feedback. Então, vocês podem fazer essas considerações na parte final aqui do trabalho, tá? E as referências não tem muita variação com relação ao que foi dito antes, aqui é o padrão ABNT, tá? E aí tem todo aquele trabalho minucioso de citação direta e indireta, cuidado com plágio e coisas do tipo, tá? Bem, essa aqui é a estrutura, ali era uma visão um pouco mais conceitual, e aqui é um pouco mais direcionada, tá? Aqui é mais objetiva. E aí eu posso entrar no mérito do que eu falei antes, tá? A seção de resultados da solução inicial, antes estava como item da parte de desenvolvimento, tá? E também não tinha a aplicação das disciplinas. O que acontece? Eu perguntei para a minha orientadora qual seria o melhor formato de estrutura, porque o template que está na pasta que está lá no AVA do relatório final está defasado quando comparado com o parcial, tá? E aí eu perguntei para ela qual seria a melhor estrutura e aí ela pediu para fazer nesse formato, tá? E para mim faz muito mais sentido você colocar os resultados, ainda que seja o protótipo, faz muito mais sentido você colocar como um capítulo 3, que não vai estar associado à parte mais teórica do trabalho, que é a sua parte prática, faz muito mais sentido ser um capítulo novo do que um item da seção 2, tá? Então, esse aqui foi o modelo que ela me passou, e eu acho que faz sentido, eu estou trazendo para vocês, justamente porque vocês vão se deparar com isso na hora de fazer o comparativo lá dos modelos de relatórios dos dois documentos, tá? Então, basicamente aqui, o que eu fiz? Eu vou pegar o item da solução inicial e tirei desse capítulo e trouxe para cá, para resultados. E aí tem a solução final, tá? Esse item que vocês entregaram no documento anterior, então basicamente é só mover mesmo. E na solução final eu proponho aqui, isso não é regra, vocês têm liberdade para montar uma estrutura, mas eu proponho isso aqui porque isso aqui já traz uma visão um pouco mais direcionada. Isso auxilia aquele problema de escopo aberto, já traz um recorte, então isso já auxilia o trabalho de vocês, tá? A minha recomendação, que foi o modelo que a gente utilizou e que os orientadores gostaram, nos PIs anteriores, é justamente fazer isso aqui no relatório final. Vocês apresentarem o protótipo, relatar como que se deu essa apresentação do protótipo, tá? Aí fala, no dia tal, foi realizada uma reunião, ou um encontro físico, em tal lugar, fala um pouquinho sobre isso, fala como se deu essa apresentação, qual foi o feedback, a pessoa gostou, não gostou, achou legal, sugeriu outras melhorias, alguma coisa assim. Aí vocês vão coletar esse feedback e aí vocês podem pontuar quais foram as correções, as sugestões de melhoria que eles deram. Claro que se a pessoa falar um monte de coisa, aí vocês podem falar que vocês negociaram tal coisa. O cara pediu 5 coisas, a gente falou que a gente conseguiria entregar 1 ou 2. Entendeu? Aí vocês pontuam essas 2. E nessa sessão aqui, tá? Aqui a estrutura tá um pouco estranho, não dá para ver, mas esse item aqui da solução final, que seria 3.2.2, a gente fala sobre como se deu essa implementação de melhorias. Então, imagine, por exemplo, que eu tenha um plano de aula por exemplo, para aula de história, e vocês vão querer falar sobre a Revolução Francesa. Então vocês fizeram um mapeamento daqueles assuntos, e aí faltou um item lá, por exemplo, tá? Geralmente Revolução Francesa, quando termina esse assunto, já
dada a proximidade temporal, já liga como é que fala? Com o período lá de Napoleão Bonaparte. Então, existe uma conexão forte e os dois eventos estão diretamente ligados, né? E o que acontece? Muitas vezes, vamos dizer que o professor, o diretor fala, faltou tal assunto. Então, vocês falam, ó, fulano recomendou tratar tal assunto, e aí poderia ter um leque específico ali naquele item. Então, vocês poderiam fazer, por exemplo, um contexto como esse. Em termos gerais, só para resumir, aqui você apresenta como que foi essa apresentação e quais as melhorias eles pediram, e depois vocês falam como que vocês implementaram aquilo que ele pediu. Claro, talvez não seja tudo, né? Mas aí você estabelece o recorte, você esclarece e aí apresenta prints, como que foi essas correções, esses ajustes. Talvez foi só uma questão de ajuste no texto, ou teve que alterar alguma coisa em algum entregável. Então, aí vocês colocam, vocês têm a liberdade de encontrar uma forma para tornar isso mais transparente, tá? Normalmente, no meu projeto, eu coloquei o P3 na pasta do SharePoint, vocês podem dar uma olhada, tá? Eu listei em tópicos as melhorias que ele sugeriu, né, que foi meio que o meu resultado da saída da minha reunião, e aí depois eu mostrei como cada um desses itens foram implementados. Tá? E assim fica bem objetivo. Você consegue olhar ali, fazer o famoso cara crachá. Você vai olhando item por item, verificando se cada item foi atendido. Tá? Então, é uma forma de fazer essa relação, tá bom? E aí, no final aqui, você faz o fechamento, você pode falar sobre como se deu a implementação, como se você colocou no ar para o cliente e coisas do tipo, tá? Ou alguma outra dificuldade, trabalhos futuros. Esse item aqui vai para o próximo projeto, ou alguma coisa assim. Às vezes o escopo é limitado, então é bom treinar essa habilidade de recorte também, tá? Pelo menos para a computação você consegue ter essa continuidade. Para os outros eixos eu não sei. Mas, independente de ter essa continuidade na próxima edição de projeto, você pode considerar como um trabalho futuro. Tá? E é legal ter essa perspectiva, porque sempre as coisas podem ser melhoradas. É só uma questão de treinar o olhar acerca da perspectiva que a gente tem sobre um assunto. Tá? Bem, vamos lá. Outro item também que é interessante é esse trecho aqui da aplicação de disciplinas. Tá? Esse item aqui, só voltando aqui na estrutura, é esse item aqui 2.4, tá? Vocês vão colocar depois a fundamentação teórica antes da metodologia. Nesse item, a Univesp, ela quer que vocês digam quais disciplinas que vocês usaram, tá? No projeto. Então, aqui, vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam informar pelo menos 3 disciplinas, tá? E precisa indicar quais assuntos daquela disciplina vocês aplicaram no projeto. Então, de cara, chega até a ser óbvio, né? A matéria de leitura e produção de textos, como ela faz parte do ciclo básico, então todo mundo tem, eu posso citar essa matéria. Todo mundo está fazendo trabalho escrito. Então é óbvio, então essa relação é automática, é direta. Vocês podem até colocar essa matéria. Vocês precisam ter uma base, vocês utilizaram conceitos de coesão, coerência, que foram vistos nessa disciplina. Tá? Por quê? Porque vocês precisaram dessas técnicas e também de metodologia de pesquisa para identificar o tipo de pesquisa, para utilizar aquele modelo de citação e tudo mais. Tá? Então, essas são 2 matérias que são básicas, que vocês podem considerar na lista lá do que vocês estão fazendo, tá bom? Mas vocês têm liberdade para colocar matérias específicas também, tá? São pelo menos 3, porque se tiver menos que isso, vai ter desconto de nota. Tá bom? E também eles vão avaliar a qualidade do texto, a forma como você articulou, como você mostrou que aquele conhecimento foi aplicado no projeto, e eles também pedem uma referência, tá? Que geralmente vai estar associada aos livros textos dessas disciplinas, né? E aí vocês podem, na hora de justificar ali o conceito daquela disciplina, como foi aplicado, vocês podem utilizar uma citação de algum autor de base, tá? Eles também pedem isso. Okay? Por isso que eles pedem para referenciar os autores, tá? Então, aqui é um exemplo. Tá? Ao redigir esse relatório, isso aqui é meu, tá? Do PI3, não meu, do meu grupo, tá bom? A gente montou e eu trouxe para cá para deixar mais claro aqui. Aí vocês podem usar um parágrafo para cada matéria, vocês têm essa liberdade, tá? Então aqui eu estou falando o seguinte, ao redigir esse relatório, foram aplicados os princípios de coesão e coerência para a elaboração do conteúdo textual, perdão, abordado na disciplina de leitura e produção de textos, que contribuiu para manter a organização linear do texto e sua relação de sentido. O texto precisa ter uma estrutura lógica. Então, eu preciso ter coesão, coerência, eu preciso utilizar vários artefatos de conhecimento que foram vistos nessa disciplina que a gente precisa colocar para fazer um trabalho bem feito. Então, a gente só explicita quais são esses itens.
Tá? E aí vocês podem falar da matéria de banco de dados, alguma matéria associada à pedagogia, então vocês podem escolher e vocês têm essa liberdade. Tá? E é bom fazer esse treino. Pega a ementa, pega o PPC de vocês, que vocês estão fazendo, né? Olha o conteúdo programático de cada disciplina e vocês podem grifar quais assuntos vocês viram que têm ligação direta com o projeto. Procurem coisas com ligação direta, tá? Coisas com ligação indireta pode cair em um espaço mais subjetivo e aí ele fica um pouco mais difícil de justificar. Mas coisas diretas não tem questionamento, é aquilo e acabou, entendeu? Por exemplo, para você montar um sistema com CRUD, que é o pessoal da computação, vai ter banco de dados, vai ter redes, vai ter várias coisas associadas. Tá? Para o pessoal de licenciatura, vai ter várias coisas também que vocês podem associar com a psicologia da educação. Eu não sei muito das matérias do eixo de vocês, mas vocês conseguem relacionar e procurem coisas que sejam mais objetivas. Você bateu o olho e falou, não tem questionamento. É isso mesmo. Tá? Isso ajuda bastante. Tá bom? Então, aqui está um exemplo. Tem outros PIs lá no SharePoint que vocês podem olhar. Acredito que isso vai ajudar bastante. Tá? E se tiver alguma dúvida também, podem mandar uma mensagem nos grupos aqui. Na medida possível, a gente vai responder. Tá? Próxima sessão, resultados. Essa parte aqui vocês já fizeram, tá bom? E agora eu vou entrar no mérito da solução final. Apenas para reiterar, essa sessão de resultados aqui é onde você apresenta a solução desenvolvida, é a parte prática do seu trabalho, tá? A parte do desenvolvimento é o desenvolvimento teórico, que não tem a parte teórica escrita lá, mas é o desenvolvimento teórico do trabalho como um todo. E aí, nos resultados, vocês colocam a saída do trabalho prático que vocês desenvolveram no decorrer do projeto, tá? Então, é basicamente essa a perspectiva. E aí, na solução final, aqui só para reiterar aqui os pontos que eu citei anteriormente, a gente descreve, eu recomendo, tá? Não é uma regra, vocês têm liberdade para encontrar um outro padrão, mas isso aqui já direciona bastante. A gente aqui recomenda descrever essa apresentação do protótipo e as melhorias, tá? E depois mostrar como que vocês implementaram essas melhorias. Aí coloquem prints, coloquem vários tipos de evidência para que quando o orientador ler o trabalho, ele consiga ver ali como que foi essas coisas, entendeu? Tá? E aí, se vocês puderem, dependendo do que vocês estão fazendo, tira um print e grifa, faz um destaque em alguma área específica ali do que você melhorou. Se você montou uma tela e aí você colocou um novo item do menu, então já marca ali também, tá bom? Porque isso ajuda. Peraí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão, né? Ah, tá. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar aqui. Acho que sim. É só para confirmar mesmo, tá? Porque eu fiquei com medo aqui do Telegram ter travado. Estamos te ouvindo, sim. Ah, beleza, então. Beleza. Obrigado aí pelo feedback. Bem, voltando aqui então, tá? Essa aqui é a seção dos resultados. Aqui não vai ter citação, aqui é mais o trabalho mesmo de vocês, tá bom? Vocês podem colocar, mas não existe tanta necessidade, uma vez que os conhecimentos já foram referenciados no item anterior, tá? E aí vocês têm essa liberdade para encontrar um outro formato também, tá bom? Apesar da gente estar sugerindo isso aqui, vocês podem alinhar com o orientador, alguma outra perspectiva, tá? Mas eu achei essa aqui bem interessante, e aí por isso que a gente está sugerindo aqui. Bem, vamos lá então para o próximo item. Nas considerações finais aqui, tem alguns pontos interessantes, tá? Vocês podem fazer uma avaliação crítica, né, considerando o que vocês produziram com os objetivos foram alcançados? Quais foram os desafios? Vocês podem falar as dificuldades que vocês tiveram aqui, tá? No desenvolvimento do protótipo, questões técnicas, acredito que também fazem sentido entrar aqui, tá? E também vocês podem falar também as contribuições que esse projeto vai ter, assim como também os itens que vocês tiveram, o feedback e também o aprendizado que a equipe teve como um todo, né? O ganho de conhecimento e de experiência nessa área. É bem legal, tá? Isso aqui. E aí, conforme eu disse antes, vocês podem indicar também trabalhos futuros, tá? E esses itens futuros podem ser utilizados eventualmente no próprio PI de vocês, uma outra edição futura, tá? Dependendo do contexto, mas não é uma regra, né? E aí vocês também podem indicar aplicações e melhorias, tá? E aí depende da forma como vocês viram o contexto ali, verificar se existe essa possibilidade de extensão, de melhoria, de evolução do projeto como um todo.
Bem, vamos agora para algumas partes mais diretas, tá? Aqui o slide não está muito longo não, a gente vai ficar talvez mais uns 20 minutinhos ou 30, tá? Basicamente é o seguinte, o vídeo, ele é obrigatório para ter correção do relatório parcial, tá? Ele não tem um impacto muito grande, mas ele tem que ser criado, tá? Justamente para renderizar, né, para dar uma visão geral do projeto como um todo. Em 10 minutos, de 5 a 10 minutos o vídeo vai ser postado no YouTube, tá? E aí o ideal é que vocês utilizem recursos como slides, vídeos, imagens, para que fique algo mais ilustrativo, para que quando o orientador der uma olhada no trabalho que vocês estão fazendo, fique evidente ali o que vocês entregaram, tá? E aqui são alguns itens adicionais que o pessoal pede, tá? Aqui tem o conteúdo do vídeo e tem a ficha. Essa ficha aqui também tem que ser postada no AVA, tá? Então, a gente tem algumas entregas mesmo. A gente vai entregar o relatório parcial e vai entregar a ficha de vídeo. Em ambos, você tem que colocar o link do vídeo no YouTube. Tá? Então, tem que postar o vídeo lá e aí coloca o endereço desse vídeo nesses dois documentos, na capa do relatório final e também na ficha do vídeo. Tá? E na ficha do vídeo tem alguns detalhezinhos e aí vocês vão precisar falar sobre tem que preencher uma ficha lá, né? E aí tem uma seção que vai falar sobre a viabilidade do projeto, tá? Isso é interessante. A equipe precisa colocar também. Bem, voltando aqui. Peraí. O celular tocou, acabou me tirando foco aqui. Mas tudo bem, voltando. Aproveitando que saiu o foco, deixa eu falar, Ju. Pode. Na parte do vídeo, como é o primeiro PI da T21 computação e principalmente que é o primeiro PI também da T22 licenciaturas, tem muita gente com dificuldade de, mas como que eu faço vídeo? Aonde eu faço vídeo? Detalhes mesmo do zero, né? Para fazer o vídeo pela primeira vez, como é que faz, como é que não faz, coloca no YouTube público, privado. Se você puder aproveitar e dar um ganchinho aí para eles, pode ajudar. Tá bom, tá bom. Eu ainda vou falar de algumas sessões antes, aí a gente entra nesses detalhes, tá? Tudo bem, então. Retomando aqui, o vídeo ele precisa ter um conjunto de itens porque eles vão ser avaliados, tá? Então, para você ter uma boa nota, você precisa alcançar esses requisitos. Então, você precisa identificar seu grupo, apesar de ser uma coisa óbvia, às vezes alguém esquece, então é importante, tá? Ter identificação do polo, dos integrantes do grupo, o nome do trabalho, o orientador, tá? É importante citar isso. E aí também é importante você dizer qual que é o problema, tá? Qual que é a solução e como que se deu a implementação dessa solução na sua comunidade externa. Tem uma questão aqui que é interessante, que isso aqui não é requisito do relatório final, mas é do vídeo, tá? Então vocês têm uma certa liberdade para fazer uma apresentação dessa implementação de forma mais simplificada, tá bom? Mas é importante ter, porque esses 4 itens vão ser avaliados, tá bom? Como observações, considerando que existe um conjunto de critérios que precisam ser atendidos, eu recomendo que vocês criem um roteiro de vídeo. No meu PI1, a nossa orientadora, ela recomendou, né? Não é uma regra, mas ela sugeriu que a gente criasse uma apresentação de slides. E aí eu gostei da ideia, porque não é regra, tá? Mas tem uma vantagem da apresentação de slides, que é o seguinte, quando você faz um vídeo narrando, fazendo uma apresentação, mostrando, falando do problema e da solução, se aqueles textos que você está abordando, né, se o seu discurso, se o conteúdo do seu discurso ele estiver apenas em áudio, o orientador vai ter um pouco mais de dificuldade para ver qual que é o objetivo, qual que é o problema de pesquisa, qual que é a solução. Tudo bem que a pessoa vai olhar e tal, mas se a pessoa quiser olhar assim, de uma forma mais sintetizada, e até mesmo comparar esse conteúdo com o material do seu trabalho, para verificar se não perdeu o foco, se não mudou o discurso, é interessante ter isso em formato de texto. E aí, para que não fique algo prolixo, é interessante o uso de slides. Tá? Então, eu acho interessante essa ideia. Não é uma regra, mas fica muito mais fácil para o orientador bater o olho, ver se você identificou o grupo, entendeu? Apresentou cada um desses requisitos aqui, quando você usa um modelo de apresentação em slides.
Geralmente, como que eu faço, tá? A gente faz uma breve apresentação em slides e depois apresenta o sistema lá, a solução na parte prática. Então, é meio que uma conciliação entre teoria e prática. Mas não é regra, você pode fazer em outros formatos, desde que atenda os requisitos. Tá? Para quem tiver dificuldade, é interessante ter um modelinho de slides e depois criar um roteiro com as falas, porque aí quando a pessoa for fazer a gravação do vídeo, quando ela vier fazer essa gravação, ela já segue um roteirinho, fica muito mais fácil, tá? Porque aí você não esquece algum detalhe, e muitas vezes você gravou o vídeo lá, e aí tá no final, você esqueceu de um detalhezinho, esse item pode descontar nota. Então, é interessante usar esse tipo de recurso, tá? Então, assim, para quem tiver dificuldade de estar no comecinho, eu recomendo montar um modelinho, uma apresentação de slides e um roteiro para servir de base. Aí você pode usar essa apresentação para dar suporte, tá? O roteiro e a apresentação eles vão dar suportes de um para o outro. E assim fica mais fácil de gravar o vídeo, tá bom? E aí, com relação ao vídeo em si, existem várias formas de fazer, tá? Vocês podem gravar... tem como fazer gravação pelo PowerPoint, tá? Tem como fazer também pelo OBS, tem vários formatos que a gente consegue utilizar. Eu vou pedir para alguém desligar o microfone, tá? Voltando aqui, tem vários formatos que a gente consegue utilizar, tá? E aí depende de como que vocês gostariam de fazer. Eu recomendaria fazer o seguinte, você pode colocar o conteúdo na tela e gravar como se a gente estivesse fazendo aqui agora, tá? Vocês podem até fazer isso. Existem vários formatos. Tem como utilizar o OBS, que é uma ferramenta para gravação de vídeo. Tem como utilizar o PowerPoint. Tem como fazer a apresentação nesse formato que a gente está fazendo aqui agora. Você pode criar um grupo do Telegram e compartilhar a tela e iniciar a gravação e vocês vão falando, tá? Então, tem vários modelos que podem ser utilizados, tá? Aí depende muito do nível de conhecimento que vocês têm e facilidade com essas ferramentas, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar algumas opções mais tangíveis, verificar alguns projetos, como que algumas pessoas já fizeram, eu pego uma listinha de recomendações e dicas para essa parte de edição de vídeo, e aí a gente coloca nos grupos aqui, tá bom? Acho que isso pode auxiliar bastante, ok? Então, voltando aqui, próximo item, tá? Na avaliação colaborativa, isso aqui é uma coisa que pode ser chata para alguns, mas não para outros, tá? Aí depende muito. Por isso que eu vou trazer algumas dicas aqui para auxiliar vocês. O orientador, ele no final do projeto, tá? Ele vai pedir, ou pelo menos deveria, né? Pedir para que vocês apresentem uma avaliação colaborativa. Essa avaliação, ela consiste em todo mundo dar nota, atribuir uma nota para todo o restante do time, tá? E até para ele mesmo. Por que isso, tá? Porque é como se fosse a hora da verdade. Você usa esse momento para que as pessoas possam avaliar como que elas participaram, o nível de interação, de participação delas no grupo, tá? Então, o ideal é que seja o seguinte, que a gente seja o mais justo possível, tá? Com relação a isso. Existe uma certa coisa de que as pessoas não querem prejudicar um ao outro e tudo mais. E aí acaba dando notas altas. Todo mundo joga nota alta para todo mundo e está todo mundo bem, né? Faz uma média lá com o restante do time. Mas o correto não é esse, tá? O correto... por que eu falo isso, tá? Que não é o correto. A gente tem que ser justo. Por quê, tá? Porque existem pessoas que se dedicam mais do que outras. Tem pessoas que prezam mais, que são mais esforçadas, que são mais dedicadas do que outras. E quando a gente atribui a mesma nota para todo mundo, você está sendo injusto com essa pessoa, entendeu? É como se fosse, por exemplo, o motorista do Uber. Se você pegou um motorista super atencioso, um motorista ou uma motorista, tá? Independente do gênero, se você contrata um serviço ali de uma corrida, você pega a corrida, a pessoa atende você super bem, a pessoa conseguiu ali, você estava atrasado, a pessoa conseguiu chegar na hora ali, fez uma ótima prestação de serviço, aí você atribui uma nota alta para ela, e aí de repente uma pessoa largou você na metade do caminho,
ou foi colocar combustível no carro, atrasou e tudo mais. Se você atribuir a mesma nota dessa pessoa para outra, você está sendo injusto com aquela que fez um bom serviço para você. Entendeu? Por quê? Porque você nivelou as duas ao mesmo critério. Então, o ideal é que a gente procure um certo senso de justiça. Tá? Por quê? Porque assim você estimula o cara a fazer uma coisa boa e a continuar fazendo algo para prestar um bom serviço. E o cara que fez algo ruim, ele precisa ter uma nota justa, porque com essa nota justa ele vai ser penalizado. Então ele vai precisar melhorar o seu serviço para que ele alcance a nota do outro. Entendeu? Agora, se a equipe faz um trabalho mal feito e todo mundo dá uma nota alta, vocês estão se enganando. Entendeu? Eu não recomendo fazer isso. Cada um tem a sua liberdade de fazer o que achar mais pertinente. Mas a gente precisa ter um certo equilíbrio. Claro que o ideal não é penalizar as pessoas, não é falar agora é hora da vingança. Não, não é isso. Mas a gente precisa reconhecer os méritos e os deméritos também. Tá? Então é importante ter esse tipo de maturidade para conseguir fazer um trabalho desses. Ok? E às Isso aqui pode vezes também ser as desconfortável. intempéries, né? Às vezes Isso mesmo. acontece situações adversas, você sabe que a pessoa não está de sacanagem, mas ela passou por alguma Isso. situação complicada, ela teve maturidade também de vir conversar com vocês, explicar a situação. Então vocês Isso. não deve ser uma lei de ou eu deixo tudo ou eu não deixo nada. Assim, é importante Isso que o mesmo. Celino está falando da maturidade. Não apenas de você atribuir a nota, mas até o contato, né? A forma de você conviver com o grupo, o profissionalismo. É uma equipe mesmo, então tem que ter todo uma cordialidade, um jogo de cintura, um trabalho em equipe, Isso. uma liderança que faz total diferença, não só na sua nota ali do projeto integrador, mas esses aprendizados vão ser para sua vida. É um projeto que, se bem empenhado, vocês vão ter uma experiência fantástica. Isso mesmo. O ideal é ter esse equilíbrio na atribuição da nota e na abordagem também dessa avaliação, tá? Porque assim você evita problemas, evita-se animosidades, né, que possam surgir ali em um encontro como esse. Tá? O ideal não é fazer isso, não é querer se vingar, mas também não é também passar pano, tá? Então é interessante tentar encontrar ali um ajuste fino, uma abordagem mais equilibrada. Tá? Mas é importante isso, porque você desenvolve maturidade no sentido de saber lidar com as pessoas. Tá? Então é importante isso. E ao mesmo tempo, é uma excelente oportunidade de você melhorar aquilo que você já faz. Esse tipo de feedback é muito importante para a gente, para o desenvolvimento pessoal. Tá? Porque às vezes você tem uma visão e as outras pessoas estão vendo você, todo mundo ali está sendo visto, né? E aí, se a pessoa não está sendo vista, então, ela, de certa forma, ela também está criando uma perspectiva. Então, isso precisa ser avaliado também. E com essa visão, vocês conseguem usar esses feedbacks, quando eles são justos e honestos, vocês conseguem utilizar isso para trabalhar nas habilidades que vocês têm, nos pontos que vocês têm a melhorar, ou enaltecer aquilo que você tem de característica forte. Tá? Então, é interessante esse tipo de avaliação para que vocês melhorem a desenvoltura de vocês no decorrer dos projetos. Isso aqui a gente leva para a vida, tá? Esse tipo de coisa. É muito importante ter esse ouvido, claro, também saber falar de uma forma correta, de uma forma educada, é muito importante também, porque você não está falando com um pinico, né? Então é importante ter esse tipo de cuidado aqui, e isso desenvolve habilidades, tá? Por mais que a gente tenha um certo receio de fazer esse tipo de coisa, ficar com medo de ouvir ou de falar alguma coisa, com ponderação, com equilíbrio, com educação, a gente consegue fazer um trabalho bem feito, tá? E isso é muito enriquecedor, tá bom? Beleza, então. Com relação a isso, a gente, só voltando aqui para tangibilizar um pouco mais a nossa abordagem aqui, vocês precisam definir 3 indicadores, tá? O ideal é que esses indicadores sejam o mais objetivo possível, que sejam muito objetivos, para que a gente não fique naquela coisa de eu acho que fulano merece X. Tá? O ideal é que vocês utilizem critérios quantificáveis, para que você separe, por exemplo, o 4,5 do 4,2, entendeu? E no achismo você vai arredondar, vai achar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Tem diferença, o 5, o 3,
aqui considerando até 5, tá, a escala, tem diferença. É importante que a gente utilize critérios que permitam fazer isso. Não é uma regra, vocês têm toda a liberdade de utilizar o critério que vocês acharem mais pertinente. Mas, ao meu ver, tá, essa é a minha opinião, também não é regra, o ideal é que seja o menos subjetivo possível, para que fique um pouco mais fácil de você estabelecer uma divisão, um padrão um pouco mais coerente. A gente vai falar sobre alguns critérios, tá? E aí vocês podem avaliar também. Tem várias opções que dá para fazer com relação a isso, tá? E também vocês já podem considerar a opção de já marcar uma reunião com o orientador também, já mandar um documento com esses critérios para que ele já possa avaliar e dar um retorno também. Acho que isso também pode auxiliar. Ou vocês já montam, fazem uma reunião interna com o time de vocês e já levantam essas opções. A gente vai falar aqui algumas sugestões, mas já é importante pensar nos critérios para depois fazer a avaliação a partir deles, ok? Outra coisa também que aqui é interessante é o seguinte, todo mundo vai ser avaliado, tá? E aí a gente tem que considerar o critério e justificar segundo esse critério. Então, se você fizer uma abordagem subjetiva, fica mais difícil de justificar, entendeu? Então, por isso que é importante trazer algo um pouco mais quantificável, tá? Vocês também podem utilizar o plano de ação como referência para verificar ali o planejado e o realizado. Dá para ter esse tipo de comparação, auxilia no que diz respeito à realização das atividades e entregas, atrasos e coisas assim. Tá? E aí, a partir dessas informações, vocês devem preencher uma ficha de avaliação colaborativa. Essa ficha aqui é o que vai equivaler a 15% da nota. Tá? E no caso aqui, nessa avaliação, vão ter 2 campos. Tá? Vocês vão colocar só o do aluno, mas o orientador vai fazer essa avaliação também. Então, nesse critério de avaliação aqui, vai ter a nota do grupo, tá? Vocês vão atribuir uma nota de 0 a 5 para todo mundo. E o orientador vai fazer o mesmo, tá? Aí, o que acontece? O orientador, a partir do contato que teve com vocês, ele vai verificar quem participou, quem não participou e tudo mais. Pode ser que ele não tenha uma visão geral de todo mundo. Então, talvez ele utilize o critério de vocês para fazer essa avaliação, tá? Então, é importante que ela seja bem feita, porque ela também ela tende a espelhar, dependendo do orientador, tá? Isso não é regra, a segunda parte da nota, tá bom? E aí é legal justificar, explicar tudo bonitinho, porque se ficar uma avaliação mal feita, o orientador pode descontar a nota de todo mundo falando que eles combinaram e deram 10 para todo mundo, entendeu? Então, no caso 5, né? Então, é importante fazer algo bem feito nesse sentido. Não só para ter nota, tá? Aqui, o fundamento, a parte principal dessa atividade, não é a nota. A nota é uma consequência do que vocês vieram desenvolvendo durante o semestre. Mas o aprendizado acerca dos erros, das melhorias, do desenvolvimento de vocês, é o que tem mais valor nessa tarefa aqui, tá? Porque isso aqui você leva para a vida. Essa nota aqui vai entrar no histórico de vocês do PI e acabou, entendeu? Enquanto que esses aprendizados aqui, uma vez bem feita essa avaliação, vocês podem levar para a vida profissional, entendeu? Para a vida pessoal, muitas vezes, dependendo da situação. Às vezes, uma pessoa que tem dificuldade de falar com outras pessoas, a partir de um trabalho como esse, identifica algo em si e a pessoa começa a trabalhar naquilo e aquilo pode se tornar uma habilidade. Entendeu? Então é importante pensar em fazer algo bem feito, tá? Isso auxilia demais. Eu aprendi muito, cresci muito fazendo esse tipo de coisa, tá bom? Então fica aí esse desafio para vocês. Vamos pro próximo item? Peraí. Aqui. Aqui nesse slide a gente trouxe alguns exemplos, tá? E aí vocês podem avaliar. Aqui a minha orientadora mandou essa relação de opções, eu trouxe para cá para exemplificar. Tá? Então, vocês podem considerar, por exemplo, a participação de cada membro no projeto integrador, a frequência das atividades, se vocês tiverem encontros semanais, por exemplo, vocês podem utilizar esse critério, a parte de inovação, o relacionamento ali, se a pessoa ela interage com as outras pessoas de forma respeitosa, ou se ela não está nem aí, se não responde, se olha as mensagens do WhatsApp lá e você vê que a pessoa leu e não diz nada. Então, vocês podem utilizar critérios como esses, tá? Apesar de ser um pouco mais difícil de quantificar, vocês têm a liberdade. Vocês podem fazer uma mescla também. São 3, né? São pelo menos 3. Então, vocês podem utilizar um que seja mais aberto e outros que sejam mais objetivos também. Aí fica a critério. Ou os 3 objetivos. O importante é que, o ideal é que
todos não sejam subjetivos, porque aí fica um pouco mais difícil de avaliar, tá? Mas aí vocês têm liberdade de fazer o que vocês acharem mais pertinente, tá bom? Outro ponto também é que é o nível de conhecimento, a dedicação que a pessoa teve ali em buscar conhecimento técnico sobre a área de estudo, se ela trouxe material, o quanto que ela contribuiu para o projeto, tá? A disponibilidade, o interesse das pessoas em fazer um trabalho bem feito, em trazer dados complementares, em ferramentas que auxiliaram o trabalho. Vocês podem utilizar vários recursos, várias opções, tá? Pontualidade também, se a pessoa entregou nas datas certinho. Essa aqui é muito interessante, tá? Se a pessoa não atrasava as coisas, isso aqui pode auxiliar bastante. Tá? Tem mais algumas também. Aqui também tem a comunicação com os integrantes, a contribuição de cada pessoa no projeto, o nível de interação com o time, aqui a questão do comprometimento com os prazos, criatividade, objetividade e proatividade. Tem várias coisas aqui que vocês podem considerar. Tá? Essa aqui foi a lista que a minha orientadora passou, eu achei interessante trazer para vocês. Bem, mais algumas dicas aqui, tá? Isso aqui já foi citado no anterior, mas eu acho que é interessante reiterar para vocês. Planeje um conteúdo do relatório, tá? Peguem essa reta final agora, eu dei uma sugestão de subitens no relatório final. Se vocês estiverem de acordo com esse modelo, pega esses 2 itens e desce os níveis de detalhes, cria um esqueleto acerca do que vocês vão apresentar. Então, na sessão de apresentação do feedback, você fala, como que deu a apresentação, aí quais as melhorias que a pessoa pediu. Então, você vai listando uma estrutura que aí vocês depois montam um texto em cima dela. E isso vai direcionar o trabalho que vocês estão fazendo. Assim, vocês não esquecem de algum detalhe, tá? E o mesmo para a parte das implementações das melhorias, ou então para as considerações finais. Montem um roteirinho básico, pode ser uma lista de tópicos do que vocês vão falar, e aí você fala, comecei a falar desse assunto, faltou esse, vou colocar também, e aí vocês vão fazendo e vão verificando se vocês estão seguindo o roteirinho que vocês montaram, tá? Então é legal ter esse planejamento, tá bom? E aí, quando vocês fizerem esse planejamento, procure organizar o texto de uma forma clara, que outras pessoas, quando elas lerem, elas consigam entender sem ter muita dificuldade, sem ter, assim, apenas ter a habilidade de ler já é suficiente para entender o que vocês estão fazendo, tá? É importante considerar que o trabalho de vocês possa ser lido pela avó de vocês, tá? Ou pelo vô, por alguma pessoa que não tenha conhecimento sobre esse assunto, mas ela consiga ler, consiga entender ali o que é cada coisa, tá? É importante pensar nisso para que o documento tenha a clareza necessária, tá? Porque se o orientador ficar com dúvida em algum assunto, isso pode ser passível de questionamento, tá? Outro ponto também, isso aqui já foi citado antes, mas eu acho que vale a pena frisar. Se vocês estão com dúvida no conteúdo, avalie a possibilidade de não colocar no trabalho, tá? Tragam informações precisas e confiáveis, que vocês tenham garantia de que realmente é isso, tá? Senão daqui a pouco você pode correr o risco de falar algo e aquilo ali o orientador fala, não, isso não tem nada a ver, a pessoa viajou aqui, não faz sentido algum, entendeu? Aí daqui a pouco alguém fala que baleia bota ovo, entendeu? Não dá, entendeu? Então, precisa ter esse tipo de verificação para garantir que o trabalho está sendo bem feito, que tem informações precisas e confiáveis. Então, vão em fontes de artigos científicos, os materiais das bibliotecas que a gente tem, outros livros. E quando é internet, um site sério que fala sobre o assunto, tá? Não pega conteúdo de blog, a não ser que aquele conteúdo tenha uma referência que seria uma referência mais melhor fundamentada, digamos assim. Então é importante considerar essas coisas, tá? Até porque esta reta final aqui, tudo isso vai considerar na avaliação, tá? Que mais aqui que é interessante? Revisão de ortografia, tá? Eu achei uma ferramenta, eu falei da ferramenta chamada Language Tool, mas eu encontrei uma outra também que pode auxiliar vocês, chamada Rephrase, que ela permite você parafrasear o conteúdo de um texto. Então, ela usa inteligência artificial, é bem legal isso. Você consegue ver os trechos que ele adaptou, então ele utilizou sinônimos. E é legal esse tipo de coisa, porque a gente aprende a evitar vícios de linguagem. Então, por isso, com isso, a gente começa a usar muitas conjunções repetidas, ou muitas palavras muito iguais, e aí a gente precisa ler o texto e começar a buscar sinônimos associados. E aí talvez uma ferramenta como essas possa ajudar, tá? São 2 ferramentas que eu acho interessantes. Eu vou colocar o link depois aqui, vocês podem dar uma olhadinha. Beleza, aqui tá ok. Essa parte de referência
já é base também, tá? É importante que toda citação tenha uma fonte, tá? E assim, toda citação tem que estar referenciada e as referências precisam ser citadas. Então, se tiver alguma coisa sobrando de qualquer lado, tira, tá? Porque isso só vai atrapalhar o seu trabalho. Tem orientador que olha na vírgula se o número de citações bate com o número de referências. Se tiver alguma coisa errada, ele já desconta a nota, fala que não está seguindo a BNT. Então, é importante ter esse tipo de cuidado, tá? É um tipo de revisão que vocês podem aplicar. Vocês podem aplicar a revisão sob a ótica de sentido, se o texto está coerente, você não tem que alterar nada, você tem que adaptar alguma coisa. Vocês podem fazer uma revisão sob a perspectiva de ortografia e gramática. Vocês podem olhar também a questão de referências da ABNT. Então, vocês conseguem fazer vários tipos de revisões no trabalho. Na verdade, todos eles são necessários para que o trabalho fique coerente. Porque sempre vai ter uma coisinha ali que você quer ajustar, que você quer arrumar, não ficou claro. Tem o espaçamento, o tamanho da fonte. Sempre vai ter uma coisinha ali que vocês vão querer ajustar. Então é legal sistematizar esse tipo de revisão para garantir que o trabalho fique bem formatado, que o texto está coerente, tudo bonitinho, tá? Que mais aqui? Isso aqui também eu já citei antes, mas acho que vale a pena reiterar. O texto não vai ficar pronto de primeira, tá? Então, pega o trabalho da solução final, monta uma versão de rascunho, pede para o colega dar uma olhada, vê se está coerente, olha os critérios de avaliação, vê se faz sentido, se vocês esqueceram de algum detalhe, e assim vai fazendo o texto e vai revisando, vai incrementando, tá bom? E assim o trabalho vai ganhando forma. E aí vocês podem dividir as atividades, uma pessoa cuida de um pedaço do texto, outra pessoa cuida de outro, aí coloca uma pessoa para revisar os dois assuntos, aí pega uma pessoa que tem um conhecimento técnico para verificar se aquela informação está batendo, ou então vocês podem colocar alguém para verificar se isso está casado com o roteiro, tá? Isso é muito importante. O trabalho, o que vocês falam no relatório final, precisa estar de acordo com o que está sendo apresentado no vídeo. Tá? Então, precisa verificar se não tem nenhuma ponta solta que está acontecendo entre as duas situações, entendeu? No trabalho, no relatório final, vocês falam lá que a baleia bota ovo e depois no vídeo fala que ela não bota ovo, entendeu? Então, não, esse aqui é um exemplo um pouco óbvio, tá? Mas é só para exemplificar. Precisa garantir que o trabalho, que as duas frentes, né, de apresentação do trabalho, elas estão em consonância, elas estão caminhando juntas, elas estão falando a mesma linguagem, o mesmo discurso. Então é importante revisar isso. Opa, perdão. Acabei acelerando aqui. Mas, assim, vocês podem dar uma olhada nessas coisas. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem aqui pra gente, tá? Eu coloquei aqui o link de alguns arquivos de orientação que tem lá na biblioteca dos alunos. E também tem lá no AVA, lá na pasta de documentos, tem uma seção de manual de orientação. Pega aquele manual, ele vai mostrar cada critério que vai ser usado para avaliar o relatório, para avaliar a ficha do vídeo, para avaliar a avaliação colaborativa. Pega esse documento e coloca ele, deixa ele de fácil acesso, coloca ele do lado, vamos dizer assim, e aí quando vocês estiverem montando o texto, verifica se está batendo com isso. Ou então pega essa tarefa de fazer essa revisão e atribui a uma pessoa, porque isso precisa ser feito. Tá? Sempre vai ter algum detalhezinho que vai ser melhorado. Precisa ser melhorado, precisa ficar mais claro, mais evidente, entendeu? Então é importante usar esse tipo de critério, porque isso vai direcionar vocês para conseguir lá a nota máxima. Tá bom? Então, essa aqui é uma visão geral e mais algumas referências aqui, tá? Esse aqui são as orientações que eu falei antes. A gente tem aqui, ó, nesse link aqui, tem mais alguns exemplos, tá? Eu vou até pedir para que, caso alguém tenha finalizado um projeto anterior, se puder colocar aqui também, quanto mais PI a gente tiver, de licenciatura, de TI, de computação, de negócios, quanto mais PIs, quanto mais variados a gente tiver, mais rico, mais opções as pessoas têm para poder utilizar como referência. Como exemplos, né? E aí vira uma referência, tá bom? E depois eu peço para que vocês olhem esse documento aqui, tá? Isso aqui não teve muita mudança, mas esse item aqui é o mais importante para vocês utilizarem lá como balizador do que vai ser avaliado. Tudo bem? É isso, tá? Da apresentação que a gente tinha por hoje. Eu passo a palavra para vocês podem comentar tirar alguma dúvida, levantar a mão para fazer algum outro comentário, agora é com vocês. Boa noite, vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo sim, Regina. Bem-vinda. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou de licenciatura, né? Faço pedagogia. Eu acho que está tudo coerente aqui, o Lucino falou. Na verdade, que eu quero fazer nenhum complemento. Eu acho que é um fato, um fato que ocorreu esse semestre. Nunca tinha acontecido isso. Que a gente tinha Sua que voz ter. está sumindo, Regina. Você consegue falar mais próximo do microfone? Tá me ouvindo agora? Tá bem baixinho, mas estou. Espera um pouquinho. Tá melhor? Tá Tá melhor? baixinho. Tá baixinho. Mas eu consigo aumentar o volume aqui. Não sei se as outras pessoas estão ouvindo bem. Se alguém puder dar um feedback. É, porque senão eu nem continuo para não atrapalhar. Não, acho que eu consigo ouvir aqui. Acho que pode falar, não tem problema não. Qualquer coisa eu repito aqui também, se necessário. Ou o Tá. Pode Félix. continuar, Rê. Então, porque teve a live, tudo, o procedimento normal, né, da orientação sobre a temática, tudo bonitinho. A gente estava numa equipe bem legal, a gente conseguiu montar um grupo legal, porque já tem um tempo, e já tem a preocupação também de encontrar uma equipe para fazer o TCC, então foi um grupo que deu muito certo. Tanto que quando, na segunda reunião, não sei se foi a segunda, a gente já tinha enviado, né, o plano de ação que tiramos nota 10, e no final ele deu 10 para todo mundo, veio o que eles dizem não ser uma mudança, né? Na verdade, foi uma mudança. A ligação foi que nós não entendemos direito o tema. Só que foi uma mudança totalmente da ideia. A gente já estava com o projeto bem adiantado, a gente tinha pesquisado algumas biografias, alguns materiais, e tanto é que esse material não batia com o que estava ali disponível nas quinzenas, estava bem diferente. Mas eu queria dizer assim, no sentido mais, nem de questionar, porque já foi, né? Foi bem frustrante, porque foi um balde de água fria naquela hora. É o tipo de coisa que ele pode dizer assim, não pode acontecer. Estão muito claras as ideias, as informações, porque já é difícil se elaborar todo o projeto de andamento. De repente chega alguém e fala, acabou. Não é mais isso, vai ter que ser totalmente diferente. Foi um banho de água fria muito grande. Fora que a gente teve que usar um aplicativo do REC, né, que eles criaram para a gente utilizar, que foi design de cursos. A ideia deles é até interessante, mas realmente não é legal o aplicativo. Mas a gente foi obrigado a usar esse aplicativo e ele tem que ser apresentado no trabalho. E, assim, tiramos 9,75 no relatório parcial. Corremos atrás, pesquisamos sobre a questão, né, das mídias, do efeito das mídias sociais dentro da educação, porque tem todo aquele evento, né, de incidentes ocorrendo nas escolas, eu acho que por isso que eles acabaram mudando a temática, mas a gente continuou tirando uma nota legal, mas foi bem frustrante começar do zero. Tá? Então, o pessoal que não tinha uma equipe adequada, não tinha orientador, a gente teve sorte de ter um orientador, isso ajudou bastante. É isso que eu queria dizer. Legal, obrigado por compartilhar a experiência. Inclusive, até não é o mesmo assunto, mas pode ter uma conclusão, um desfecho parecido. A gente, no início da live, a gente teve um depoimento de uma pessoa falando sobre o orientador de PI, ele não estava capacitado para resolver, para ajudar o grupo com questões técnicas do trabalho. Ele sabia explicar qual é a estrutura do trabalho, como é que faz o trabalho certinho, mas naquele projeto que está sendo desenvolvido, ele não conseguia opinar a respeito. É, Essa questão ela passa muito pelo que nós já insistimos em falar, que as pessoas elas não estão sozinhas. Você não está fazendo sua universidade sozinha. Você não está fazendo a sua universidade com dezenas de pessoas do seu polo, às vezes poucas dezenas, às vezes nenhuma dezena, são poucas pessoas mesmo que estão no seu curso, dentro do seu polo fazendo. Você não está sozinha com centenas de pessoas ali no grupo do WhatsApp. Você tem a possibilidade de estar com milhares de pessoas. Esse é o número de alunos da sua sala.
né? A sua sala de aula da Univesp, ela tem esse padrão gigantesco que é até difícil da gente mensurar, que a gente não está acostumado com um volume tão grande de uma sala de aula. E a nossa sala de aula na Univesp não é no polo. A nossa sala de aula de Univesp é tentar reunir as pessoas o máximo possível no mesmo ambiente. Então a gente fez os grupos do Telegram justamente para as pessoas poderem se encontrar aqui. Então essa estrutura ela é feita para você não estar sozinho. Quando você está com dúvidas no PI, técnicas, vai ter gente é, no seu próprio grupo do eixo, vai ter gente ou no grupo do bacharelados para o eixo negócios e computação, ou no grupo licenciaturas para o eixo licenciaturas, vai ter gente veteranas também. Então você está cercado de um network ali que pode te ajudar a fazer o seu trabalho na área técnica. Você não precisa do seu orientador de PI que você encontra uma vez por semana, meia hora. Você pode encontrar pessoas também que se voluntariam a dispor uma vez por semana de meia hora e te dar uma ajudazinha com uma área técnica que o seu orientador não está capacitado para ter. Ou acontece algum imprevisto, como a Regina acabou de citar para a gente. Então, essa colaboratividade, a gente poder contar uns com os outros, faz total diferença na nossa graduação, na nossa vida, como o Juscelino muito bem colocou acima. Acho que a gente poderia colocar mais algumas falas. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa também? Alguém tem alguma dúvida, está passando alguma situação que já quer aproveitar e a gente trata aqui, a gente ajuda. O que vocês têm a dizer? Por favor, fiquem à vontade. Abram seus microfones aí, galera. Ou o povo é muito tímido, Juscelino, eles não têm nenhuma dúvida. Eles estão nadando de braçada no PI. Eu fico feliz, sinal que tá dando certo aí. Eu vou fazer o seguinte, então. Aproveitar aqui, eu acho que eu consigo mostrar. Deixa eu pegar aqui o link. Vou mostrar um relatório final de exemplo, só para fechar. E aí acho que dá para exemplificar um pouquinho, tá? Deixa eu só ir aqui na pasta. Peraí. Posso falar? Pode, enquanto eu vou Pessoal, procurando aqui, pode falar. cheguei atrasada. Bem-vindo, Ivani. A Ivani também é do eixo Eu estava na reunião do PI, foi de parar, né? Foi 8h30 também. Assim, sobre o que Juscelino falou dos vídeos, no material do PI, então, para o pessoal que é de licenciatura, para o pessoal que não está muito acostumado com vídeos, ver aqueles exemplos, ter uma ideia, né, do que fazer um vídeo, que igual é computação, ele sabe tudo. A nós de licenciatura é diferente. Então, aí vocês vêm lá, porque aí vocês vão ter uma ideia do que fazer. Falou foi o que foi usado no TCC nosso. No TCC foi que pediu, porque aí cada um tem que fazer uma apresentação, cada membro tem que falar. Não é bem assim. Então, assim, o da licenciatura, da computação é porque, pelo que ele falou, bastante mesmo. Já o nosso da licenciatura, mas uma ideia, né? E qual os grupos, né? Que aí eles. Eu coloquei no grupo de estudantes aí do YouTube.
que foi a nossa orientadora do TCC que deu para o meu grupo. Mas se alguém tiver mais alguma, eu ajuda. Só isso, Beleza. Juscelino, pode. Obrigado. Eu vou passar aqui e colocar na tela. Esse aqui é um relatório de exemplo, tá? Aqui foi a solução final que a gente montou, tá? Então aqui eu, por exemplo, falo do feedback, a gente fala como que deu a apresentação dele, as melhorias e depois como que se deu a implementação dela. Aqui é uma visão um pouco mais técnica, tá? Mas vocês podem escolher, vocês podem usar uma abordagem um pouco diferente, né? Que depende do objeto ali de estudo em questão, né? E aí a gente coloca algumas descrições, o que foi colocado como melhoria, a gente coloca uma descrição junto com as imagens para facilitar o entendimento, tá? E aí vocês têm essa liberdade de montar uma descrição. O importante é deixar evidente qual que foi a melhoria implementada, tá bom? Aí depois a gente colocou uma imagem também de como é que ficou isso aqui, tá? E aí depois a gente foi para as considerações finais, que fala um pouquinho sobre o trabalho, vários pontos aqui que a gente destaca, tá? Esse documento aqui também está disponibilizado lá, vocês podem usar como referência, tá bom? Então, aqui é um ponto que eu queria citar. O vídeo, se vocês quiserem ver também desse exemplo aqui, tá lá na página inicial, tá? Tá aqui, ó, tá aqui na página inicial, pode clicar aqui na URL e aí consegue ver o vídeo. Tudo bem? Então, da minha parte, eram esses pontos aqui. Não tiveram mais nenhuma dúvida, então, da minha parte, estamos de acordo. Ficou Missão no cumprida. grupo de estudante? O link do relatório? É. Não. Eu vou colocar, então. Por lá, né? Tá, vou colocar agora. É que o pessoal tá usando aqui para falar outros assuntos, e aí Ai, eu não queria nunca vi. cortar. Eu tô para falar. As falas nossas se perdem no meio. Desde durante o dia, não sei como que esse pessoal acha tanto assunto. Exemplos de TI. Bem, pessoal, é isso então, tá? Agradeço a participação de todos. Daqui a pouco a gente vai subir esse material no YouTube, tá bom? E também na biblioteca dos alunos. Muito obrigado. A gente normalmente conta sempre com a participação dos alunos, né? Todos aqui somos alunos e é aluno ajudando os seus pares mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Por favor, fiquem à vontade aí. Mesmo a Regina, a Ivani, que já falaram, vocês também podem complementar mais alguma coisa que vocês achem necessária. Fiquem muito à vontade, meninas. Então, não dá muito para falar porque a gente não sabe. Então, tá falhando um pouco seu áudio, Ivani. eu acho. Ele tá soluçando. Vai e vem. Alguém gostaria de, enquanto a Ivani dá uma olhada nesse áudio, alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Alguém está com algum problema no PI que gostaria de compartilhar? A gente tem veteranos aqui da computação, das licenciaturas. Então, se vocês tiverem algum problema aí que precisa de alguma orientação técnica também, já aproveitem. O povo tá muito tímido, Juscelino. Meu Deus do céu, que plateia difícil, gente. Brincadeira, galera. Então, eu acho que é isso aí. O Juscelino nadando de braçada, assim, eu fico muito orgulhoso. Eu vi quando ele chegou na Univesp, quanto ele já aprendeu na Univesp, quanto ele já se desenvolveu. É uma coisa de interesse mesmo, sabe? Se vocês estão afim, o potencial que vocês podem usufruir é muito grande. O potencial de alunos é fantástico. Você tem desde as pessoas menos experientes que terminaram o colégio agora, as pessoas que terminaram há muito tempo e nunca fizeram uma faculdade, estão chegando agora, mas também
tem pessoas pós-doutores, com doutorados internacionais, tem 3, 4, 5, 6 faculdades nas costas. Acontece na Universo, porque a gente tem um público um pouco mais adulto, então não se isolem em polos, não se isolem em pequenos, busquem convidar as pessoas realmente para elas se unirem, para formar grupos grandes, para ter um network estadual constituído para sua vida. Contem os grupos do Telegram, a gente está aqui por isso mesmo, para poder criamos toda uma infraestrutura para vocês realmente poderem usufruir. E creio que com isso a gente encerra a nossa série do PI. As 3 lives que nós fizemos, elas vão estar disponíveis na biblioteca dos alunos, que é o ambiente de compartilhamento dos seus materiais de estudo. Tudo que você vai fazendo, resumos, atividades, até o conteúdo inteiro do AVA, das disciplinas do AVA, fica dentro da biblioteca dos alunos, na pasta AVA Offline. Então vocês conseguem provas, resumos, enfim, vocês conseguem compartilhar seus arquivos por lá e obter os arquivos que outros também estão compartilhando. Nesse mesmo ambiente vai ter ali em docs, lives, você vai conseguir encontrar essa live, as 3 lives que foram gravadas, os 3 PowerPoints e também no YouTube. Então, sempre acompanhem a gente aí, frequentem o Telegram diariamente. A gente sempre vê gente, eu perdi a prova, eu esqueci de fazer isso, eu não fiz tal coisa dentro do prazo. Por não estar acompanhando, fica disperso em um monte de grupos pequenos em vez de poder Ô, Juscelino, acompanhar. Oi. Aqui para abrir o seu relatório, ele vai pedir para entrar no e-mail. Eu baixei aqui, eu posso colocar lá no grupo? Já só o relatório? Só... Pode? Beleza. Um comentário adicional, dia 15 começam as matrículas, tá? Então, cuidado com os prazos aí, tá? Acho que até o dia 30. Não dá. Aqui não dá, não. Ele vai direto para a biblioteca. Então, aí quem for entrar no biblioteca. É que eu não consegui mandar o PDF lá. O link do vídeo eu coloquei, mas o PDF do trabalho não. Tranquilo, não tem problema não. O pessoal acessa lá, tá? Isso, a pessoa Se tá falando aqui, quiserem OBS me Studio, mandar, eu DaVinci posso resolve. passar. Quem quiser arquivos de orientação na biblioteca. Isso mesmo, tem na biblioteca e se quiserem que poste ali, me mandem que eu coloco também. E muito obrigado, galera. Eu vou cancelar a gravação aqui só para a gente encerrar. Agradeço a participação de todos. Principalmente o Juscelino aí que se desdobrou, tá voando de braçada mesmo nesse seu desenvolvimento pessoal. Parabéns. Foi muito bacana ver. E obrigado às meninas, Ivani, Regina, a quem participou, quem pôde falar. A gente vai se falando e qualquer dúvida, sempre usem os grupos do Telegram diariamente para tirar. Valeu, um abraço. Olha, pessoal, boa noite, bom